Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Suspensando, um canal em que eu falo sobre crimes que aconteceram na vida real e também sobre livros e filmes de suspense. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita e se inscreve aqui embaixo. O caso que vou contar nesse vídeo aconteceu há um pouco mais de 5 anos, numa cidade chamada Três Passos, que fica no interior do Rio Grande do Sul. Essa história ficou conhecida como o caso do menino Bernardo. Bernardo Guglielmo Boldrini nasceu em setembro de 2002. Ele era filho do médico Leandro Boldrini e da enfermeira Odilane Guglielmi. O Bernardo não teve uma infância muito fácil. Quando ele tinha 7 anos, a mãe dele supostamente se suicidou, 3 dias antes de assinar o divórcio com o pai do Bernardo, o Leandro. Nessa época, eles já moravam na cidade de Três Passos. Mais ou menos 2 meses depois disso acontecer, a Graciele, que era uma enfermeira que trabalhava na prefeitura da cidade, foi morar com o Leandro e com o Bernardo. Ela se tornou então a madrasta do Bernardo. No início, a convivência da Graciele com o Bernardo parecia normal, mas com o tempo a convivência dos dois começou a ficar nitidamente difícil. Isso ficou especialmente perceptível depois do nascimento da meia-irmã do Bernardo, filha da Graciele com o Leandro. Testemunhas contam que o Bernardo estava sempre na rua ou na casa de amigos, que o pai dele não ligava para saber onde ele estava ou como ele estava. Pessoas também falam que ele usava roupas curtas para o tamanho dele, que ele foi visto usando blusas de manga curta em dias de frio. Ele também teria dito para algumas pessoas que ele não tinha acesso a comida sempre que ele queria, que ele não podia levar lanche para a escola, ou seja, ele era uma criança negligenciada tanto pelo pai quanto pela madrasta. Tudo isso levou a uma situação bastante incomum. Em fevereiro de 2014, com apenas 11 anos, o Bernardo tomou a iniciativa de ir até o fórum de Três Passos para falar sobre o que estava acontecendo dentro da casa dele. Lá ele falou com uma promotora e contou para ela que ele não tinha atenção do pai em casa e que ele preferia ir para uma casa onde ele recebesse atenção. Um mês depois disso aconteceu uma audiência em que estavam o Leandro e o Bernardo. O objetivo dessa audiência era que houvesse uma conciliação entre pai e filho. E de fato isso pareceu acontecer. No final da audiência, o Bernardo ele aceitou dar uma nova chance ao pai dele. E ele pediu 3 coisas para isso: que ele pudesse levar lanche para a escola, que ele tivesse uma chave e um controle de casa para poder entrar quando a madrasta ou o pai não estivessem, e o direito de poder brincar com a irmãzinha dele. Por esses pedidos já dá para ter uma ideia de como ele era excluído da vida familiar. Testemunhas contam que depois da audiência, a Graciele estava muito nervosa, ela chegou a dar um soco numa mesa e ela teria dito que precisava dar um jeito naquela situação e que pessoas para isso sempre existiriam, o que soou como uma ameaça. Menos de 2 meses depois dessa audiência, o Bernardo teve um almoço em família, em que estavam a Graciele, a meia-irmãzinha dele e o Leandro. Ele parecia muito feliz nesse dia, porque ele ia ganhar um aquário. Esse aquário era parte do acordo que ele fez com o pai dele. Ele queria coelhos, mas o Leandro falou que coelhos talvez fosse um pouco demais para começar, então que eles poderiam começar com peixinhos. Então era por isso que ele ia ganhar o aquário e ele estava bastante feliz por isso. Depois desse almoço, o Leandro foi dormir e a Graciele foi até Frederico Westphalen. Frederico Westphalen é uma cidade que fica a 80 km de Três Passos. Ela iria até lá para comprar uma televisão e também para encontrar a amiga dela, Edelvânia. Essa amiga dela trabalhava como auxiliar de farmácia na Coordenadoria Regional da Saúde de Frederico Westphalen. Foi nessa mesma coordenadoria que as duas se conheceram anos antes. A Graciele e a Edelvânia moraram juntas por 2 anos antes da Graciele se mudar para Três Passos. Então, morando em cidades diferentes, as duas passaram a ter pouco contato. Elas conversavam só em redes sociais. A Graciele nunca mais foi para Frederico Westphalen para visitar a Edelvânia e a Edelvânia nunca foi visitar a Graciele, ela nem sequer conhecia o Leandro. E foi assim até que elas se reaproximaram no começo de 2014. Quem tomou a iniciativa para essa reaproximação foi a Graciele. Ela ligou para a Edelvânia e combinou um encontro com ela lá em Frederico. Nesse encontro, a Graciele levou uns presentes para a Edelvânia, uns cremes, as duas conversaram e a Graciele pediu para a Edelvânia para que ela fosse madrinha da filha dela. Então, voltando para o dia 4 de abril de 2014, um tempo depois desse reencontro das duas, a Graciele estava indo para Frederico para comprar televisão e encontrar essa amiga, a Edelvânia. Mais tarde naquele dia, ela voltou para Três Passos
ela encontrou o Leandro, mas o Bernardo não estava em casa. Só que nem a Graciele e nem o Leandro acharam estranho o fato do menino não estar em casa, porque era normal ele passar finais de semana na casa de amigos. No dia seguinte, sábado, o casal foi para uma festa numa cidade vizinha. No domingo, o Leandro resolveu procurar pelo Bernardo porque o menino não tinha voltado para casa. Então ele vai até a casa do amigo do Bernardo, em que ele achava que o Bernardo estava passando o final de semana. Lá ele descobriu que nem o amigo e nem a mãe desse amiguinho tinham visto o Bernardo o final de semana inteiro. Então o Bernardo estava oficialmente desaparecido. E essa é uma das partes mais tristes dessa história, porque uma criança de 11 anos sumiu e demoraram 3 dias para perceber o desaparecimento. Então, no final da tarde de domingo, depois de ligar para alguns amigos e conhecidos, o Leandro vai até a polícia para registrar um boletim de ocorrência. Lá ele conta que o filho dele estava desaparecido desde sexta-feira. E então a polícia entra no caso. Uma coisa que ficou bem clara desde o início das investigações é que o Bernardo ele não recebia a atenção que um menino de 11 anos geralmente recebe e deve receber. Isso ficou claro, primeiro porque foi preciso 3 dias para que se registrasse um boletim de ocorrência, e segundo, por todo o comportamento estranho que o Leandro e a Graciele tinham e tiveram durante as investigações. Na segunda-feira, logo depois do desaparecimento do Bernardo, por exemplo, o Leandro foi até o hospital fazer uma cirurgia. Ele também teria feito piada sobre a situação, o sumiço do filho. Uma testemunha também viu ele fumando um charuto em público que parecia uma comemoração, e ele também parecia demonstrar pouco interesse em seguir pistas para achar o filho dele. Por exemplo, uma testemunha disse ter visto alguém parecido com o Bernardo numa estação de ônibus, numa rodoviária, numa cidade vizinha, e ele não deu atenção para isso. Um pai preocupado provavelmente teria ido ele mesmo até outra cidade para ver se era o filho, mas o Leandro não parecia interessado em seguir essas pistas. Essas e outras atitudes do pai e da madrasta do Bernardo foram consideradas suspeitas. Inclusive, o próprio fato da Graciele ter ido até Frederico Westphalen, uma cidade a 80 km de Três Passos, para comprar uma televisão. Ela podia ter comprado em Três Passos, então porque ela teria ido até lá para comprar uma televisão, também foi considerado suspeito. Durante os vários dias de buscas pelo Bernardo, várias testemunhas foram interrogadas, incluindo a Edelvânia. A Edelvânia era uma parte bastante importante do álibi da Graciele. E ela sempre falou a mesma história, que ela realmente viu a Graciele naquela sexta-feira, que as duas conversaram, tomaram chimarrão e depois a Graciele foi embora. E é assim até que acontece uma reviravolta no caso. 10 dias depois do sumiço do Bernardo, apareceram imagens que revelaram muita coisa para a polícia. Essas imagens elas foram feitas por uma câmera de segurança e elas mostram o outro lado da rua do prédio da Edelvânia, lá em Frederico Westphalen. Nas gravações é possível ver a Graciele chegando de carro na frente do prédio da Edelvânia. Ela desce do carro, mas ela não tá sozinha, o Bernardo tá junto. Os dois descem do carro, cumprimentam a Edelvânia e entram no carro da Edelvânia. Então os três saem de carro e um tempo depois o carro da Edelvânia volta. Só que só a Edelvânia e a Graciele descem do carro. Então a polícia precisa de uma explicação para isso e a Edelvânia ela fica um pouco sem saída, porque até então ela não falou que ela tinha visto o Bernardo naquele dia. E se o Bernardo saiu com elas, aonde ele ficou? Porque só voltaram as duas. Ela precisa dar uma explicação para tudo isso. E é então que ela confessa. Nesse mesmo dia, a Edelvânia também aceita levar os policiais até o lugar em que o Bernardo está enterrado. É em um matagal de difícil acesso, lá em Frederico Westphalen. Depois que a polícia encontra o corpo do menino, junto com a Edelvânia, eles voltam para Três Passos e lá a Edelvânia dá um depoimento gravado. Nesse depoimento ela contou tudo o que aconteceu na sexta-feira do crime e nos dias que antecederam o crime. Segundo ela, quando a Graciele se reaproximou no começo do ano, ela contou que o Bernardo era uma criança muito difícil, ela falou que tinha medo do Bernardo e que precisava dar um jeito naquilo. Qualquer pessoa escutando isso, qualquer pessoa normal escutando isso, teria falado para ela procurar ajuda profissional, como um psicólogo, ou até que ela se afastasse da casa por um tempo, não sei, qualquer coisa, menos a resposta que a Edelvânia falou para ela.
A Edelvânia falou que ela teria que pensar muito no que ela fosse fazer e que se ela fizesse alguma coisa, teria que ser bem feito. Com essa resposta, provavelmente a Graciele viu que a Edelvânia não era completamente aversa à ideia de matar uma criança de 11 anos. Vendo essa abertura na resposta da amiga dela, ela então faz um trato, uma proposta. Dinheiro em troca de ajuda para dar um sumiço no menino. Segundo a Edelvânia nesse depoimento, ela precisava de dinheiro para pagar as prestações de apartamento que ela estava comprando, então ela aceitou. E então, na primeira semana de abril de 2014, elas colocam um plano em ação. Na quarta-feira anterior ao crime, a Graciele vai até Frederico Westphalen e, junto com a Edelvânia, elas compram ferramentas para cavar um buraco, soda cáustica. Elas também vão até uma farmácia e lá elas compram um medicamento chamado Midazolam. Nesse mesmo dia, existem imagens do carro da Graciele indo até o matagal em que o corpo foi mais tarde encontrado e voltando algum tempo depois. E então, na sexta-feira, 4 de abril, dia do crime, a Graciele vai com o Bernardo para Frederico Westphalen. Como ela conseguiu levar ele até lá? Ela falou para ele que eles iriam em uma benzedeira e que essa benzedeira ia ajudar ele a ficar mais calmo, mais tranquilo e que isso ia ajudar a melhorar o relacionamento da família. Como o Bernardo queria muito que as coisas melhorassem em casa, ele queria carinho, ele queria atenção, era tudo que ele queria, ele aceita ir, porque ele realmente quer que as coisas melhorem. Mas então o Bernardo e a Graciele chegam em Frederico, eles encontram a Edelvânia e seguem para o matagal. Segundo esse primeiro depoimento da Edelvânia, no caminho, o Bernardo tomou o Midazolam comprimido que foi comprado na farmácia. Midazolam é um remédio que pode ser utilizado em tratamentos de casos graves de insônia e ele também pode ser usado como sedativo por médicos antes de cirurgias. Esse é um remédio que só é vendido com prescrição médica e essa é uma informação importante. Então, chegando no matagal, local previamente escolhido e onde já tinha uma cova pronta, a Graciele pediu para o Bernardo deitar numa toalha, falando para ele o tempo todo que tudo isso fazia parte do procedimento para que ele fosse benzido. O Bernardo deita nessa toalha e, segundo a Edelvânia, a Graciele pega uma injeção e aplica remédio na veia do Bernardo. A intenção era matar ele com uma superdosagem de Midazolam. Nas palavras da Edelvânia, depois disso, o Bernardo foi apagando. Depois disso, as duas enterram o corpo e voltam para frente do prédio da Edelvânia. Lá, a Edelvânia fica em casa e a Graciele segue com o plano dela de comprar uma televisão, porque essa era uma parte importante do álibi. Segundo a Edelvânia, o Leandro não sabia nada do crime, ela nunca falou com o Leandro e quem pagou ela foi a Graciele. Mesmo assim, depois do depoimento da Edelvânia, a Edelvânia é presa e o Leandro e a Graciele também são presos. A Graciele foi presa porque tinham várias provas apontando para a culpa dela, além do depoimento da Edelvânia. Já o Leandro foi preso porque a polícia acreditava que ele era o mentor intelectual do crime. Eles também acreditavam que ele teria sido patrocinador das recompensas, ou seja, ele que deu o dinheiro para pagar a Edelvânia pela ajuda dela no assassinato. Além disso, o Midazolam comprado na farmácia 2 dias antes do crime, ele precisava ser comprado com uma prescrição médica, e a receita utilizada tinha a assinatura do Leandro. Esse foi um caso bastante divulgado pela mídia na época, e uma das coisas mais replicadas sobre esse caso foram alguns vídeos encontrados no celular do Leandro. Esses vídeos eles tinham sido deletados, mas eles foram recuperados pela perícia. Esses vídeos mostram muito bem como era conturbada a relação, o relacionamento familiar dos três. Neles aparecem o Bernardo brigando com a Graciele, com o Leandro, trocas de insultos, gritos, e também tem um vídeo que mostra o Leandro dando remédio para o Bernardo para acalmar o menino. Além disso, mostram ameaças feitas pela Graciele para o Bernardo. Num desses vídeos ela fala que ele vai acabar tendo o mesmo fim que a mãe dele teve. Durante as investigações também surgem provas da compra das ferramentas que foram utilizadas para cavar o buraco e da compra de soda cáustica, provas essas que ajudam para corroborar o depoimento da Edelvânia. Ainda em maio de 2014, mais um suspeito foi preso por esse crime, o Evandro, irmão da Edelvânia, acusado de ter ajudado cavando o buraco. Ou seja,
para a polícia, segundo a polícia, a Edelvânia teria pedido pro Evandro cavar o buraco no lugar dela. A polícia chegou a essa conclusão porque uma testemunha lembrou de ter visto o carro do Evandro próximo do local onde foi feito o crime, alguns dias antes do assassinato do Bernardo. No final de 2014, a Edelvânia mudou de ideia e ela resolveu dar uma nova versão do crime. Ela estava presa há alguns meses agora, ela estava do lado do advogado dela, e esse também é um depoimento gravado. Nesse depoimento ela conta que, na verdade, a Graciele teria ido para Frederico Westphalen para encontrar o namorado que ela tinha lá. A Edelvânia devia somente cuidar do Bernardo enquanto a Graciele ia nesse encontro. Só que como o Bernardo estava muito ansioso, muito nervoso, a Graciele deu uma cartela de comprimidos para o Bernardo. E então, ele acaba morrendo. Ou seja, nessa nova versão foi tudo um acidente. Ela também fala que ela quis levar o menino no hospital, levar ele, ou ia até a polícia, mas a Graciele teria ameaçado ela. Inclusive dizendo que ia matar a mãe dela se ela não ajudasse a desaparecer com as evidências. E então, quase 5 anos depois, em março de 2019, este ano em que eu tô gravando esse vídeo, aconteceu o julgamento dos 4 acusados pelo crime. Segundo a promotoria, a motivação do Leandro e da Graciele seria que o Bernardo estaria atrapalhando o relacionamento dos dois. Já a motivação da Edelvânia e do Evandro seria dinheiro, que eles receberam para ajudar a cometer o crime. Mas uma motivação do Leandro, segundo a promotoria, é que ele não queria dividir com o Bernardo os bens deixados pela Odilane. Quando a Odilane morreu, ela deixou parte dos bens dela para o Bernardo. E esses bens, eles estavam sendo administrados pelo Leandro, porque ele era o tutor legal do Bernardo. Se o Bernardo fosse morar com outra pessoa, essa pessoa seria a tutora legal do Bernardo e também passaria a administrar os bens que eram dele. Da mesma forma, quando o Bernardo fizesse 18 anos, fosse maior de idade, ele passaria a ter direito a controlar os bens deixados pela mãe para ele. Então, essa seria a motivação do Leandro, segundo a promotoria. A perícia realizada no corpo apontou que a causa da morte foi superdosagem do medicamento midazolam. O remédio foi encontrado no estômago, nos rins e no fígado do menino. Pode ter sido aplicado oralmente ou por injeção. O que acontece é que o corpo estava no estado avançado de decomposição. Primeiro porque eles demoraram 10 dias para encontrar, e segundo porque jogaram soda cáustica em cima do corpo antes de enterrar. Então, pelo estado de decomposição, não se podia afirmar se haviam picadas na pele. Mas caso tenha sido injetado, a suspeita, a tese da promotoria, é de que o medicamento líquido tenha sido retirado do consultório do Leandro. Durante o julgamento, a Graciele deu a versão dela sobre o que aconteceu no dia do crime. Segundo ela, quando eles estavam indo para Frederico Westphalen, o Bernardo teria dito que ele estava enjoado, então ela deu um remédio para ele para enjoo. Depois de um tempo, ele falou que não estava conseguindo dormir e pediu um remédio para ela. Então ela falou para ele pegar um remédio na bolsa dela. Só que ela não viu que remédio ele pegou ou quantos ele tomou. Chegando em Frederico Westphalen, ela percebe que ele não tem mais movimentos respiratórios. Ou seja, ele tinha morrido. E é aí que ela pede ajuda para Edelvânia. A Edelvânia, segundo ela, queria que eles levassem o menino no hospital, que fossem procurar a polícia. Mas aí a Graciele teria dito que ninguém ia acreditar que ela era inocente, iam achar que ela fez de propósito, porque eles não tinham um relacionamento bom. Então ela estava com muito medo de ser acusada pelo crime, e ela disse que pediu, em nome da amizade que as duas tinham, que a Edelvânia ajudasse a enterrar o corpo. Ela também falou que realmente foi para Frederico Westphalen na quarta-feira, mas que foi para compromissos pessoais. Ela disse que realmente comprou midazolam, só que midazolam era para ela porque ela estava tendo dificuldade para dormir, ela estava com muitos problemas, mas ela tinha vergonha, ela não queria que ninguém soubesse, então por isso ela foi nessa outra cidade comprar o midazolam. Ela também não queria que o Leandro soubesse, então ela usou realmente uma receita, uma folha de receita dele, e ela disse que ela falsificou a assinatura, que aquela assinatura não era do Leandro e que ele realmente não sabia de nada. A defesa dela então é de que foi homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Mas e as ferramentas e a soda cáustica compradas?
e as imagens que mostram o carro dela indo até o matagal em que o corpo foi mais tarde encontrado na quarta-feira. E as imagens da frente do prédio de Edelvânia em que mostram a Graciele e o Bernardo descendo do carro andando normalmente. Nada disso foi respondido no depoimento dela, mas com certeza são perguntas que o júri precisou fazer na hora de julgar se ela era culpada ou inocente. Já a Edelvânia continuou com a mesma versão que ela deu lá no final de 2014, de que ela era inocente e que ela foi ameaçada. Sobre o depoimento dela, que aquele depoimento, o primeiro depoimento gravado que ela deu, em que ela confessou tudo o que aconteceu, ela falou que ela foi coagida pela polícia, ela falou que ela estava se sentindo ameaçada. Esse depoimento está disponível no YouTube para quem quiser ver, eu assisti ele inteiro e, na minha opinião, ela estava muito calma, muito tranquila, respondendo tudo que era perguntado e não pareceu ameaçada de forma nenhuma. Então a defesa dela é de que ela não teve participação e que ela só ajudou porque ela foi ameaçada, ela estava com medo. Ela também fala o tempo todo que o Evandro, o irmão dela, não tem nada a ver com esse crime. Ela chora muito quando ela fala sobre isso e ela insiste muito que foi ela que cavou o buraco, porque ela foi ameaçada, mas que foi ela que cavou o buraco e que o Evandro não tem nada a ver com isso. O Evandro e o Leandro continuam afirmando que são inocentes em seus respectivos depoimentos. A defesa do Evandro é que ele estava de férias e que ele estava lá perto do local do crime porque ele estava pescando. E a defesa do Leandro é de que ele não tem nada a ver com isso e que foram a Edelvânia e a Graciele que mataram o Bernardo. No final do julgamento, os 4 acusados foram considerados culpados pelo crime. Leandro Boldrini foi condenado por homicídio quadruplamente qualificado, ocultação de cadáver e falsidade ideológica. Falsidade ideológica porque se ele sabia do crime, quando ele foi no domingo registrar o desaparecimento do Bernardo, ele estava registrando informações falsas no boletim de ocorrência, e isso configura crime de falsidade ideológica. Ele foi condenado a 33 anos de prisão. Graciele foi condenada por homicídio quadruplamente qualificado e ocultação de cadáver. Ela foi condenada a 34 anos de prisão. A Edelvânia foi condenada por homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver. Foi condenada a 22 anos de prisão. O Evandro foi condenado por homicídio simples e ocultação de cadáver. Ele foi condenado a 9 anos de prisão. Como os acusados já estão presos desde 2014, o Evandro vai cumprir os últimos 5 anos de pena em regime semiaberto. O corpo do Bernardo foi enterrado em Santa Maria, no mesmo jazigo que a mãe dele. Essa é uma história bastante triste, é um dos casos que mais repercutiram nos últimos anos e um dos que mais chocaram também. Pelo fato de que o pai e a madrasta estariam envolvidos no crime, pelo fato de que era uma criança de 11 anos, por toda a falta de atenção que ele tinha em casa e todos os detalhes que fazem parte dessa história. Considerando a lei brasileira, que na minha opinião é muito leve, porque independente da crueldade envolvida no crime, uma pessoa não pode ficar mais de 30 anos presa e nunca chega a ficar 30 anos presa, considerando a lei brasileira, foram penas relativamente altas. E eu realmente espero que eles usem esse tempo para pensar no que eles fizeram com uma criança de 11 anos que tinha a vida toda pela frente. A Edelvânia, por exemplo, no primeiro depoimento que ela deu, em que ela confessou tudo o que aconteceu, ela falou que ela só aceitou fazer parte disso porque ela não precisaria colocar as mãos dela, não precisaria matar alguém com as mãos dela. Só que ela foi uma parte muito importante para que esse crime tenha acontecido. Se ela tivesse ido até a polícia, por exemplo, e contado o que a amiga dela sugeriu, muito provavelmente o Bernardo estaria vivo agora. Então, não existem ações pequenas nessa história. Então é isso, esse foi o caso de hoje. Comenta aqui embaixo o que você achou desse caso, se você acha que o Leandro, pai do Bernardo, ele realmente sabia do crime, ou se ele só era negligente com o filho dele. Eu realmente não sei. Essa eu acho que é a única dúvida que eu tenho em relação a esse caso. Mas me conta aqui embaixo o que você acha.
E se você gostou desse vídeo, clica no like e até a próxima!